Fala galera, mais uma vez bem-vindos ao Exatas com Saulo. Vamos dar continuidade à resolução da prova de Física do Enem 2019, lembrando que é a prova amarela, tá bem? Então vamos para a questão 95 depois da vinheta. Vamos ver o que diz então a questão 95. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o quê? Vem comigo então aqui. Preparei então um esqueminha da questão para vocês. Aqui temos os postes, tá certo? Aqui passa os fios de alta tensão, beleza? Esses três fios aqui de cima. E abaixo deles está a nossa cerca. Aqui as estacas e aqui os arames da nossa cerca, tudo beleza. Lembrando que os arames são condutores, né? São metais, são fios metálicos. Beleza. Só que a questão aborda que as redes de alta tensão geram campo magnético variável, é bom ela ter falado isso, gera campo magnético variável, que esse campo magnético variável vai induzir uma corrente elétrica aqui nos arames. Daí, quando uma pessoa ou um animal chega e trisca nesse fio, ele vai levar o quê? Um choque. Vamos entender por que isso funciona? Vamos entender por que isso acontece? Para daí a gente saber como resolver o problema, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o seguinte. Você tem que ter uma noção disso aqui, ó. Eu estou desenhando aqui um fio condutor, tá certo? Finge que isso aí é um fio condutor. Beleza, professor? E aí vai estar passando uma corrente elétrica para a direita, por exemplo. Uma corrente elétrica para a direita nesse fio, tá bom? Então, imagine um fio de cobre que esteja passando uma corrente elétrica para a direita. Tá certo. O que você tem que saber, tem que estar na cabeça. Toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético, certo? Sempre isso vai acontecer? Sempre isso vai acontecer. Toda corrente gera ao seu redor um campo magnético. E como é que a gente sabe, então, professor, o sentido do campo magnético? Porque campo magnético é um vetor. Tem uma direção e um sentido, e um módulo, né? A gente sabe simplesmente fazendo isso aqui. A gente pega o polegar, coloca no mesmo sentido da corrente e faz isso aqui, ó. Professor, você está chamando quem aí? Não, eu estou fazendo o sentido do campo magnético. Pega o polegar, coloca no mesmo sentido da corrente e faz esse movimento aqui, ó. Isso aí quer dizer o quê, professor? Quer dizer que vai ser uma região circular ao redor da corrente. O movimento não é para cá, ó. O movimento é para cá assim, ó. Então quer dizer que o sentido do campo magnético é o mesmo sentido desse movimento. Ah, professor, é verdade? É isso aí? É isso aqui. Então, ó, corrente está para cá, o movimento é assim. Então, quer dizer que o campo magnético ele vai ser uma região circular em que cada ponto, os vetores eles têm que fazer esse mesmo movimento aqui, ó, os vetores do campo magnético. Professor, e se a corrente fosse para a esquerda? Aí é a mesma coisa, só que agora vai inverter o sentido do campo, não é verdade? Ó? Se a corrente for para a esquerda, se a corrente agora é para a esquerda, e aí, como é que eu faço? Polegar na corrente, movimento. Olha agora, os vetores têm que fazer esse movimento aqui agora. Ah, entendi. Então, é só pegar a região circular, como tem que fazer esse movimento aqui agora. Os vetores estão assim agora, não é verdade? Beleza, aqui é o campo magnético, beleza? Resumindo essa historinha toda, toda corrente elétrica gera ao seu redor um campo magnético. Como é que eu sei o sentido do campo magnético? Polegar na corrente e faço o movimento. Os vetores do campo magnético têm que fazer esse mesmo movimento aqui, ó. Se a corrente está para a esquerda, eles estão fazendo isso aqui. Beleza? E aí, o que acontece? A gente sabe que nas redes de alta tensão que a gente tem, né? As correntes não são correntes contínuas, são correntes alternadas. E daí, o que acontece? Corrente alternada, ela fica indo e voltando o tempo todo. Ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. Por isso que as redes de alta tensão geram campos magnéticos variáveis.
Ah, é verdade, professor, porque ora a corrente vai estar para a direita, ora a corrente vai estar para a esquerda, certo? Então, quando ela está para a direita, o campo magnético, quando ela está para a direita aqui, né, o campo magnético fica assim. Quando ela está para a esquerda, o campo magnético fica assim. Então, ele fica variando o campo magnético. Em toda essa região ao redor do fio, o campo magnético fica variando constantemente, porque é uma corrente alternada. Então, a gente já entende uma coisa. Logicamente, o campo magnético fica variando porque é uma corrente alternada. Só que outra coisa que você tem que entender é a lei de indução eletromagnética, pelo menos por cima. Então, o que é que diz a lei da indução? É basicamente o quê? Você tem um condutor, certo? Você tem um fio condutor aqui. Se esse fio condutor, até então não tem nenhuma corrente aqui, ele está neutro, tá? É um fio normal. Se esse fio estiver imerso numa região em que o campo magnético, por exemplo, as linhas de campo magnético aqui, ó, tá bom? Se esse fio estiver imerso em uma região em que o campo magnético seja variável, o que é que vai acontecer? O campo magnético variável no fio condutor vai induzir uma corrente nele. Eita! E é, professor? É. Então são duas coisas diferentes. No caso de cima, a gente sabe que se eu já tenho uma corrente percorrendo o fio, essa corrente ela vai induzir um campo magnético ao seu redor. Tá bom? Se a gente tiver o contrário, também é verdadeiro. Só que agora, se a gente tem campo magnético, para ele induzir uma corrente, ele precisa variar. Esse campo magnético precisa variar no tempo para poder induzir uma corrente elétrica. Se o campo magnético for sempre constante, ele não consegue induzir uma corrente. Ele tem que ser variável para poder induzir uma corrente no fio. Tá certo? Então a gente já entende outro fenômeno que ocorre aqui. Por que a gente leva o choque? Porque veja, a gente já sabe que devido à corrente ser alternada, vai gerar campo magnético variável aqui. E olha o que a gente tem. Um fio condutor imerso numa região de campo magnético variável. Então, o que é que vai surgir aqui? Uma corrente elétrica induzida. Tá certo? Vai surgir uma corrente elétrica induzida pelo campo magnético que foi gerado pela rede de alta tensão. Beleza? Então, para a gente responder corretamente essa questão, vamos ler as alternativas. Acompanhe aí. Letra A. Fazer o aterramento dos arames da cerca. Será que isso resolve? Por exemplo, a questão fala, né, que quando o indivíduo vem aqui, por exemplo, você tem uma pessoa, ela vem aqui, trisca na rede, nos arames, e leva um choque. Então, o que é que a gente tem que fazer para minimizar, né, pelo menos para minimizar esse efeito? Aí a letra A diz, fazer o aterramento dos arames da cerca. E isso é verdade, pessoal. Por quê? O que é fazer aterramento, ou o famoso colocar um fio terra aqui nos arames da cerca. Eu venho aqui na cerca, prendo um fio aqui, prendo o fio aqui, prendo o fio aqui, prendo o fio aqui. E esse fio, eu conecto ele aqui, ó, na terra. Eu faço o famoso aterramento ou fio terra. Professor, e por que isso aí resolve o problema? Lembrando que o fio terra tem que ser um fio condutor, né? Por quê? O fio terra funciona para neutralizar os corpos. Ele é um grande ladrão de elétrons e um grande doador de elétrons para o corpo. Nesse caso, vem a corrente elétrica aqui, quando encontra o fio condutor, ela é destinada totalmente para a terra. Então, se você faz o aterramento, como ele é um ladrão de elétrons, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses elétrons, porque corrente elétrica nada mais é do que movimento de elétrons. Os elétrons vêm, pegam no fio, entra pelo fio e vai para a terra. Então, esse fio terra ele vai neutralizar a cerca, tá certo? Então, isso é uma solução bem viável. Então, quando a gente vem e trisca aqui, estando aterrado, tá tudo beleza. Isso acontece, por exemplo, na sua casa, no seu computador, provavelmente, se for um computador desktop, né, de mesa, provavelmente tem que ter um fio terra, senão você pega na CPU lá e toma um choque. Porque fica com carga elétrica. Se você aterrar, neutraliza aquele corpo e você não toma mais choque. Tá certo? Logicamente, ó, a letra B, C, D e E tem que estar errada. Vamos ver. Letra B. Acrescentar fusível de segurança na cerca. Não funciona. Por quê? O que é um fusível? Fusível é um dispositivo eletrônico que serve para cortar o circuito, né? Ele queima e abre o circuito quando a corrente atinge o valor máximo. Então,
Suponha aqui que eu coloque um fusível bem aqui assim, por exemplo. Ele não vai deixar de passar corrente aqui, ó. O fusível só funciona o quê? Para limitar o valor dessa corrente. Ah, quando essa corrente chegar num certo valor, ele vai queimar e vai abrir o circuito, né? Mas eu não quero isso, eu quero que não passe a corrente de jeito nenhum, ou seja, o menor possível. Então, colocar um fusível aqui não é uma boa solução. Letra C. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. O que é que acontece se você fizer isso? Fazer o aterramento da rede de alta tensão. A gente vem aqui e faz o aterramento, né, da rede de alta tensão. Você vai fazer o quê? Você vai pegar essa corrente elétrica que vem pela rede e vai passar todinha para a terra. E as outras pessoas que vão consumir essa energia aqui? Não vai perder, né? Então você não pode fazer isso. O seu problema está na cerca, não está aqui na rede de alta tensão. Você tem que resolver o problema aqui na cerca, tá certo? Letra D. Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Também não, porque se você instalar um fusível, você quer dizer que isso aqui vai ter que ter uma corrente máxima. Quando a corrente chegar num valor máximo, o fusível queima e interrompe o circuito. Você não quer interromper nada aqui na rede de alta tensão, tem que funcionar normalmente. Você tem que resolver o problema na cerca, tá bom? E letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Muita gente se confunde com essa alternativa. Professor, se eu colocar um encapamento aqui, né, ó, se eu colocar um fio encapado aqui na rede de alta tensão, será que isso não vai diminuir o problema, não? Porque esse material é um material isolante. Beleza, é um material isolante. Mas o fato de ter o fio encapado não vai fazer com que essa corrente induzida seja diminuída. Não. Quando você tem um fio encapado, mesmo assim, como ele está sendo percorrido por uma corrente lá dentro dele, ele ainda vai gerar um campo magnético variável e o problema aqui ainda vai acontecer. Então a solução não é encapar os fios, tá certo? Então a resposta correta é a letra A. Ok? A de aleluia, questãozinha fácil. Se ficou com dúvida, deixa suas dúvidas aí nos comentários. Compartilhe o vídeo com os amiguinhos, beleza? Ajudar quem precisa. Se inscreve no canal, se inscreve no meu Instagram lá, @exatasconsaulo, beleza? Aguardo você na próxima questão. Valeu!